Muito bom dia para você, torcedor bicolor que está acompanhando a nossa programação na Papão TV Gingabet. Hoje vamos fazer a apresentação oficial do novo executivo de futebol do Paysandu, Frontini. Está aqui na sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu, recebendo os jornalistas. Frontini, primeiramente, seja bem-vindo ao maior campeão da Amazônia. Todo sucesso do mundo para você nesse novo desafio que está começando. Bom dia. Obrigado, bom dia. Já bem instalado, né? Fui muito bem recebido. Já senti ali o calor da torcida, a força do nosso clube. Então agora é continuar o trabalho. A gente já vem trabalhando aí incansavelmente desde a minha chegada, mas o foco, lógico, que não podia ser diferente, era a final. E o time fez uma grande apresentação, ganhou o jogo que era mais importante. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o título, mas eu acho que ficou uma boa imagem. Bom dia, Frontini. Seja bem-vindo novamente. Falei com você no domingo, né? E quando a gente conversou no domingo, eu lhe perguntei se você teria alguma ideia assim, do que vai mudar, de quem pode chegar e de quem pode sair no Paysandu. Após o jogo, como você falou, venceu, mas infelizmente não veio o título. Após o jogo, você já tem alguma mudança em mente? Olha, bom dia. As entradas e saídas são naturais em janeiro de transferência, né? Não é só o Paysandu que vai fazer esses movimentos, né? A gente já detectou o que precisa e é normal. Está sempre bem alinhado ali, tanto com a diretoria, para a gente entender o orçamento. A gente tem que respeitar a saúde financeira do clube. A gente precisa continuar pagando em dia até o final do ano, é fundamental. E também andar alinhado com a comissão técnica. Então a gente conversou, a gente está conversando sim com muita gente. Reforçar, qualificar. A gente tem muita coisa boa, senão a gente não teria feito 2 finais e competido bem nas 2 finais. Ganhou o título da Copa Verde. No outro detalhe não deixou, que acontece. Mas a gente fez uma boa apresentação, mostra que tem bastante qualidade aqui. Falando ainda sobre o jogo de domingo, qual é a sua avaliação sobre o elenco? Avaliação muito boa. Se você falar para mim sobre o jogo de domingo, time forte, bem fisicamente, dá os parabéns aqui para a preparação física e para todo o staff. 2 grandes tempos, você vê que até o final, até os 90 minutos, mesmo a gente na frente do placar, a gente jogando no campo do adversário, terminamos muito bem. Poderíamos ter feito o segundo gol, sim, criamos para isso. Isso mostra a força do clube, da camisa, o torcedor junto, como a gente é forte. Então, eu vi muitas coisas boas ali. Mas mesmo vendo muitas coisas boas, é normal. Essa janela de transferência a gente tem que aproveitar, qualificar o elenco. As outras 19 equipes também farão isso. Terão entradas, terão saídas. É bom a gente ser muito cirúrgico nisso daí. Frontini, bom dia. Dinho Menezes, da Rádio Clube. Seja bem-vindo. Assim, eu começo a nossa conversa te mostrando o seguinte. O futebol paraense, ele é de uma realidade assim diferente. Você chega aqui, você sente que aqui é diferente de qualquer outro lugar, né? Tendo em vista aí o pessoal de São Paulo, Rio, dizendo que esse futebol do Pará tem que ser tirado como exemplo, né, para o Brasil, que aqui ainda se tem aquela coisa raiz de 2 torcidas dividindo o estádio, né, coisa que no restante do Brasil a gente não vê mais. E, por outro lado, acho que devido a isso o torcedor ele é muito exigente, até pela história do Paysandu de títulos e, como você falou, teve em 2 finais, ainda tem essa Série B todinha, a Copa do Brasil, então ele é imediatista. E você sabe que o torcedor ele está chateado pelo grupo enxuto que formou o Paysandu, mas ninguém faz pensando em errar. Se faz pensando em acertar. Claro que não foi um acerto total, e é por isso que o torcedor cobra. Você já vem conversando nessa janela, quem pode ficar, quem pode sair. Eu até incluo o Nicolas, que da última janela ele esteve bem próximo de sair. E o Roger já me falou que você já está conversando com o Nicolas sobre essa questão. Qual é a possibilidade do Nicolas permanecer? Qual a possibilidade do Nicolas e outros também deixarem o elenco? Bom dia, concordo com você plenamente. É totalmente diferente do que eu vivenciei nos outros estados. Essa paixão, sabe, essa comoção, o pessoal realmente vai para a arquibancada,
Foi uma festa muito bonita e não é à toa que é falado no Brasil todo. Acho que não é o momento de falar de nomes pontuais, né? A gente não pode expor nenhum atleta. Eu converso muito separadamente com cada um. O Nicolas é um jogador que tem contrato, foi o nosso capitão na final, acabou de ser campeão pelo clube, tem a sua história, tem o seu respeito. Então, acho que não é o momento de falar em nomes pontuais. É um atleta que vai jogar quarta-feira, então é o momento de passar confiança para todo mundo. Todo mundo é muito importante nesse processo. Se foi contratado, tem a sua história e não chegou aqui por acaso. Então a gente vai sim detectar. É natural, como eu falei, esse processo agora nessa curta janela. Não é fácil, mas eu acredito que todas as equipes vão fazer isso daí. Entradas e saídas terão. O importante é a gente saber fazer isso daí. O campeonato continua. Às vezes o atleta que não está rendendo nesse momento, daqui 2, 3 partidas, você vai precisar dele em campo, ele vai resolver teu problema. Então é detectar. Será que determinados atletas que estão pegando no pé, será que ele é tão descartável assim? Então a gente tem que ter calma também. Isso não quer dizer que a gente não vá no mercado. Estamos trabalhando incansavelmente. Não está fácil achar o jogador de qualidade, porque o de qualidade ele está empregado e ele não quer sair de onde ele está, e o clube também não quer liberar, mas agora é o nosso trabalho que tem que prevalecer. Agora, Frontini, o que é que tu imaginava dessa estrutura do Paysandu e o que é que tu está vivendo hoje? Qual é a realidade que tu vê hoje no Paysandu? Olha, a gente que está inserido no futebol, a gente conversa com muitas pessoas, né? Então, todos os profissionais que passaram aqui e alguns que eu tive a oportunidade de trabalhar e que passaram aqui sempre falaram isso que eu estou vendo. Clube muito estruturado, organizado, os processos funcionando. Então, assim, quem passou por aqui está de parabéns, que deixou um bom legado. Agora o importante é a gente continuar caminhando, o clube não pode estacionar e nem tem esse pensamento. A gente já está com o centro de treinamento aí em obras, possivelmente aí em breve poder entregar, que eu acho que esse é o futuro dos times que querem brigar por alguma coisa importante. É você ter um lugar de treinamento, é você ter um lugar de descanso, onde você possa passar o dia todo, entendeu? Hoje a gente tem essa dificuldade que é momentânea, que é vir aqui, fazer alguns processos e depois ir para lá, mas nesse momento é necessário fazer isso daí. Tenho certeza que em breve aí a gente vai ter toda a estrutura entregue ao departamento profissional. Hoje o Paysandu está na zona do rebaixamento. Você acha que essa situação do posicionamento dele atual pesa também na questão de logística, porque a logística do norte para o restante do Brasil é meio complicado, né? E esse desgaste que o grupo, pelo fato de ser reduzido, acaba tendo. Você acha que esse é um ponto que acaba prejudicando as equipes do norte, assim como o Paysandu? Olha, eu acho que não é o momento da gente ficar se apegando a uma coisa ou outra. Talvez a gente viaje 1h30 a mais que as outras equipes. Todo mundo viaja, né? Quem está no Sul precisa viajar também. Quem está no Centro-Oeste, quem está em São Paulo, todo mundo viaja. Então é hora da gente achar a solução. Não ficar procurando mais problemas. É lógico que quando você está numa situação não confortável na tabela, quando você vai contratar um atleta, ele olha isso daí, é natural. E aí por isso da gente conversar bastante, mostrar o projeto e talvez mostrar por que estamos ali nesse momento. Acúmulo de jogos, o time brigando em todas as competições nas finais para poder ser campeão. Então, eu acredito que é momentâneo. Acredito muito. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, né? Então, eu acredito que a gente vai passar. E a gente precisa passar em conjunto dessa forma. A gente precisa muito do apoio do torcedor. Eu entendo que ele está chateado no Campeonato Brasileiro, que a gente precisa saber dividir o Campeonato Estadual e a Copa Verde. O time entregou um bom resultado, não conseguiu o título, mas lutou até o final. E no Campeonato Brasileiro, realmente, os resultados não vieram. E isso não é falta de empenho, não é falta de comprometimento. E talvez pelo desgaste. Então, a gente precisa achar logo a solução para vencer os jogos e sair dessa situação. E a gente vai sair dessa situação. Eu acredito muito na camisa, eu acredito muito no apoio do torcedor. Frontini, bom dia para você. João Montelli, TV Liberal. Eu queria começar te perguntando uma coisa, porque
A gente fala para vários públicos, né, na TV aberta. Para o público que é aficionado por futebol, que sabe exatamente tudo que vocês fazem, mas também para as pessoas que não sabem muita coisa de futebol e se perguntam às vezes, eu já ouvi essa dúvida na rua, o que o executivo de futebol faz? Por que se precisa de um executivo? E queria que você começasse descrevendo em poucas palavras para essas pessoas que muitas vezes não sabem o que vocês fazem, o que faz e quais são as atribuições de um executivo de futebol, Frontini? Bom dia. Cara, eu acho importantíssima a tua pergunta, fundamental. E um dos debates que eu tenho, algumas discussões com outros executivos, é poder verbalizar mais o que a profissão nos permite fazer. Porque está soando muito que o executivo de futebol só serve para contratar e mandar embora. O time está bem, contratou certo, está tudo certo, e o time está mal, o executivo não serve, contratou errado. É isso que está soando no mercado hoje. E é muito mais que isso, cara. Hoje aqui no clube são 32 funcionários no staff que a gente precisa coordenar, a gente precisa estar alinhado com os atletas, recuperação de atletas, participar da reformulação de sem treinamento, fazer o clube continuar caminhando, caminhar no marketing, que é onde entra dinheiro para o clube. Então, assim, são muito mais coisas do que apenas contratar e mandar embora. Contratar e mandar embora ali é o ponto do iceberg, né? Que ou você contrata ou você manda embora. Mas antes disso daí você tem que ter toda uma estrutura por trás. Respeitar a saúde financeira do clube. Contratar é muito fácil. Será que o time vai ter orçamento para contratar? Entendeu? Existem vários nomes aí no mercado que você vai lá dar um caminhão de dinheiro e você vai aceitar. Então, eu acredito que é lógico que você tem que ser assertivo, mas ser assertivo, ele é discutível isso daí. E eu dou um exemplo, principalmente de ser travante, porque a gente fala em números. Se eu venho aqui, eu contrato o artilheiro do Campeonato Brasileiro da temporada passada. Então eu acertei. Aí no meio do campeonato ele não conseguiu fazer gols. Quer dizer que eu errei? Então, assim, é uma discussão eterna isso daí. A gente só precisa, eu acho, que explicar o porquê que a gente contratou. O que esse atleta fez para estar aqui. Será que é um atleta promissor? Será que ele é um atleta, um ativo que ele pode valorizar lá na frente e a gente poder fazer recurso? É uma aposta, é uma realidade? Eu acho que é isso que a gente precisa explicar. Mas eu acho que o trabalho do executivo é muito mais do que contratar e mandar embora. É cuidar do patrimônio do clube, fazer a marca cada vez mais se valorizar, cuidar do ambiente externo. Então, eu acho que é isso que precisa ser mais verbalizado. E eu acredito que os executivos também precisam falar isso daí. Está servindo muito como escudo, eu acho que agora. Primeiro você se manda o treinador embora, depois se manda o executivo. E aí começa aquele processo novamente do início, não tem tempo. Eu acredito que um case de sucesso é projeto a médio e longo prazo. Ninguém faz mágica num clube de futebol. Você precisa saber o que o clube pede, as características, o que a torcida pede. Vou dar um exemplo. O mesmo jogador, às vezes, que vai performar no Corinthians, ele não vai performar no São Paulo. São características totalmente diferentes de atletas, né? Você vai pegar um jogador com muita qualidade, mas se ele não tiver aquele poder aguerrivo, dificilmente ele vai conseguir performar no Corinthians. Estou dando um exemplo assim bem claro, mas existem outras equipes também. E às vezes você vai pegar um jogador muito aguerrido, com muita disposição, que não tem muita técnica, que ele não vai conseguir. A arquibancada não vai aceitar, você vai sofrer uma certa rejeição. Então, assim, você precisa de tempo para entender o que o clube pede, as características. Então, acho que é muito mais do que só contratar e mandar embora. E a sua pergunta é fundamental. Eu acho que todo lugar tinha que ter esse tipo de pergunta, o que faz, até para a gente poder mostrar mais o nosso trabalho, abrir mais para o público, sabe? Hoje a rede social está inserida, não tem como a gente fugir disso daí, o torcedor acompanha diariamente o que o seu atleta está fazendo, ele acompanha a viagem, ele acompanha treino, tudo, vestiário, e o torcedor tem voz, né? Então a gente também precisa mostrar o que vem sendo feito. Outra coisa que eu também queria saber é sobre a tua passagem no Vila, né? Você teve uma passagem curta no Marcílio Dias agora, mas o que mais marcou foi o Vila Nova, onde você inclusive começou a sua carreira como executivo. Vocês quase subiram em 2023, né, por um jogo,
Vocês acabaram não subindo para a Série A. O que é que a tua experiência do Vila Nova de 4 anos pode fazer você desempenhar um bom trabalho aqui no Paysandu? Olha, eu acho que o principal que eu vivenciei ali no Vila é que me mostrou que é possível sim conquistar o acesso. Mesmo uma equipe desacreditada, porque o Vila, ele ficava naquele sobe e desce, tentando se organizar, né? E aí o presidente com a atual gestão, que eu acredito que é o caminho mais certo para o Vila Nova, mudou a chave. Falou, olha, nós vamos montar times competitivos, mas nós precisamos entregar uma estrutura de trabalho que a gente possa sonhar em brigar por uma Série A. E esse sempre foi o foco lá. E a partir do momento que a gente ia entregando os departamentos, esse boca a boca ele ia externando nesse mundo do futebol aí. E por incrível que pareça, muitos jogadores ou profissionais que a gente procurava e levava um não, começou a nos procurar, principalmente para falar desse nosso projeto, a nossa estrutura, porque nós tínhamos um projeto claro ali para entregar. Isso leva tempo. As 2 primeiras Série B, nós brigamos na parte de baixo da tabela. As últimas 2 nós brigamos pelo acesso. O ano passado também, até a 3ª, 4ª rodada, o Vila estava brigando pelo acesso. E agora ele é o quê? O vice-líder, né? Com um jogo a menos. Então, assim, nós mudamos a imagem do clube. O Marcelo Dias foi mais rápido, eu fui lá para melhorar mais a estrutura física, o presidente é meu amigo, e ele já sabia que possivelmente eu iria receber um convite, como recebi alguns outros, e eu iria caminhar e ainda continuo ajudando nessa estrutura do clube, que tem um pensamento muito positivo, pessoal muito legal, tenho certeza que ele está no caminho também. Então, acho que no Vila Nova foi isso daí, mostrou que é possível sim, e eu acredito que aqui no Paysandu não é diferente. Ele está nesse caminho também, de se estruturar fisicamente. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o nosso carro-chefe é o futebol, é o campo. Nada disso vai acontecer se a gente não entregar um trabalho de excelência dentro do campo. O Vila Nova só mudou de patamar hoje, é um time que briga na parte de cima da tabela, porque ele focou na estrutura física e conseguiu os resultados dentro de campo. Isso daí caminhou em conjunto. A gente não vai esquecer em momento nenhum. Nosso carro-chefe hoje é o aspecto desportivo, dentro de campo. E a estrutura física ela vai caminhar junto com o time. Você vai reencontrar o Luizinho Lopes agora aqui, né? O Luizinho, você foi jogador do Luizinho, você foi artilheiro com o Luizinho. Agora está numa função diferente, né? Como é que vai funcionar? Oi. Como é que vai ficar a... Tá gravando, Anderson? Então tá. Como é que vai funcionar, Frontini, essa questão de reencontrar o Luizinho aqui, né? Você foi jogador dele, agora como executivo, como é que vai funcionar essa comunicação entre os dois? Primeiro, a nossa relação sempre vai ser profissional. O lado pessoal é do portão para fora, aqui sempre vai ser profissional. E eu tenho maturidade para separar essas coisas, e eu acredito que ele também. Agora sim, o Luizinho ele chegou no Confiança, eu tinha acabado de ser artilheiro do campeonato estadual, já estava meia boca ali, sabe? Eu era o capitão do time até. Ele me colocou no banco. Caramba, me colocou no banco. Mas eu entendi o momento, sabe? Eu sempre soube respeitar bastante as decisões e depois que a gente se encontrou, eu já como executivo, ele, você era capitão do time, eu te coloquei no banco, como é que vai ser agora aqui? Então a gente sempre teve uma relação muito próxima, assim. Ajudei bastante ele, virei uma peça de reposição. Isso também me ajudou muito, principalmente para esclarecer algumas coisas que hoje é muito fácil também quando eu vou dialogar com um atleta. Às vezes futebol é momento. Eu saí de uma artilharia de campeonato, capitão do time para um banco de reserva e entendi que eu tinha que continuar performando. Aquilo ali era o meu momento e eu precisava me recuperar. Então, eu acredito que ele fez a escolha certa no momento. Eu acho que no meu lugar até entrou o Léo Ceará, está no Japão, quer dizer, um grande jogador, promissor. E aí depois eu mandei ele embora também no Vila. Final do ano, enfim, foi muito doloroso ali aquela saída, a gente brigando ali na parte de cima da tabela. Eu acho que era o 5º, 6º colocado. Foi uma briga que a gente tentou travar ali pela continuidade dele, enfim, não conseguiu. Eu tinha uma convicção muito grande do trabalho dele. Fiquei muito feliz, eu acho que quem contratou ele aqui foi muito feliz nessa decisão. E eu acredito muito no trabalho dele, eu gosto do trabalho dele.
E eu acredito que a gente vai ter aí um resultado muito positivo. A gente vai terminar o ano na parte de cima da tabela e brigando por coisas boas. Para finalizar, como dar força para o elenco num momento como esse da temporada? Olha, eu acho que a partida que nós fizemos mostra quem realmente nós somos, né? Está muito claro, está muito próximo da gente. E fazer entender que é possível, eles entendem. São grandes jogadores, já entregaram resultados. No Campeonato Brasileiro eu assisti quase todos os jogos do Paysandu, talvez em alguns jogos ali merecia um resultado melhor, talvez uma vitória, talvez um empate, que nos colocaria numa situação mais agradável, mas passou. Nós precisamos olhar para frente. E o que eu falei para eles é que o futebol não tem justiça, não tem coitadismo, não tem espaço para isso daí. Um exemplo claro foi as 2 finais. Talvez o Goiás estava mais próximo do título que o Paysandu, e quem foi campeão foi o Paysandu, e não tem certo nem errado. E agora, no Clássico, a gente esteve mais próximo do título. Foi muito claro isso daí, quem foi para o estádio. E por um detalhe escapou. Onde é que está a justiça no futebol? Então, no futebol está quem ganha e quem perde. Entendeu? Quem fugir disso daí não participa aqui desse nosso mundo. Então, é nisso que a gente tem que se atentar. Quarta-feira tem um adversário que não tem nada a ver com isso daí. Pode ter certeza que eles não vão passar a mão na nossa cabeça. Pelo contrário, eles vão vir muito forte. E por isso que hoje a gente já se reuniu e a gente já está de pé, muito forte. Vamos fazer uma grande viagem e fazer uma grande apresentação em Minas. Tá certo. Muito obrigado ao Frontini por essa entrevista de apresentação. Obrigado a todo mundo que participou e acompanhou também esse bate-papo aqui no nosso canal no YouTube. Inscreva-se na Papão TV Gingabet, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Um bom dia a todos.